Pronto. Então, vamos lá repetindo. Próxima semana, avaliações mensais do terceiro bimestre. A unidade 5, que se inicia na página 110, vai ser a unidade para avaliação mensal, onde essa unidade vai tratar das questões do renascimento e das reformas religiosas. Nós temos aí dentro dessa unidade 4 temas, sendo que o tema 1 e o tema 2 está relacionado ao movimento renascentista, e o tema 3 e o tema 4 está relacionado ao movimento protestante. E hoje a gente vai fazer revisão sobre o Renascimento, o que foi esse movimento renascentista, por que é que Carlos Eduardo resolveu fazer um complô contra a Igreja Católica, juntamente com Paulo Levi, juntamente com Tiago Pereira, juntamente com Thalita Evelyn, justamente com Johnny Santiago. Então, o tema 1 vai estar especificamente ligado à questão teórica do movimento renascentista, vai trazer as características, por que surgiu, qual era a principal finalidade desse movimento renascentista, e o tema 2 vai estar relacionado basicamente à questão da arte, a questão das inovações da arte dentro desse contexto renascentista. E aí, minha gente, já iniciar, né, de que esse movimento renascentista foi um movimento foi um movimento afrontoso, um movimento que vem com uma perspectiva e foi justamente esse movimento quem criou a questão da terminologia Idade das Trevas, porque até então não existia essa terminação. A questão a idade o período medieval ficou conhecido como Idade das Trevas. Só foi surgir esse termo durante o movimento renascentista. Alguns historiadores criticam o movimento renascentista em relação a utilizar esse termo, pois na visão desses alguns historiadores, é uma visão deturpada do período. Só que quando o movimento renascentista, eles falam de que é um período de Idade das Trevas, é porque foi um período de quase 1000 anos em que não se poderia pensar, em que não se poderia raciocinar. Nós tínhamos aí um período em que a fé, e aí essa fé ligada ao catolicismo era sobreposta sobre qualquer coisa. Então, o movimento renascentista, ele vem trazer uma visão humana, né, um olhar para com o humano, tentar estabelecer uma relação humana e em relação à razão, e aí essa razão está ligada ao intelecto, certo? E é bastante específica essa questão do humano, da razão. Por quê? Porque existia uma série de caras aí durante a Idade Média que era intelectual, que era cientista e que queria mostrar suas ideias, mas não podia mostrar porque a igreja não permitia. Ela não tolerava nenhum tipo de desenvolvimento intelectual, a não ser que o único desenvolvimento intelectual que viesse a surgir fosse voltado para o desenvolvimento religioso. E nós tivemos aí uma ruptura, uma quebra desse pensamento religioso. E a ideia de quando o movimento renascentista viu Thalita, eles falam da questão humana, é porque eles vão colocar o homem, tá? E aí quando ele fala nesse homem, ele está se referindo não só a homem, figura masculina, mas a questão da mulher também. Então, é um posicionamento em que o homem vai estar no centro do universo, a fé, o pensamento religioso vai ser colocado em segundo plano, e isso vai atiçar a questão aí do clero medieval em relação a tentar combater, a tentar barrar esse movimento renascentista. Porque o movimento renascentista ele estava se expandindo.
É tanto que quando ele se expande, porque o movimento renascentista ele não vai ficar unicamente, restritamente ali em um determinado lugar aonde surgiu. Temos conhecimento de que o movimento renascentista ele foi formado por vários caras. Tá aí Carlos Eduardo da Vinci, tá aí Pedro Tiago de Botticelli, tá aí José Vitor de Michelangelo. Então, foram vários. Tá aí Johnny Santiago, Nicolau Copérnico. Tá aí Paulo Levi Galileu Galilei. Tá aí Alex Ryan, Jonas Kepler. Então, nós tivemos, dentro desse movimento renascentista, a, vale, a questão da arte, a arte renascentista, a questão científica renascentista, e nós tivemos aí também, dentro dessa arte renascentista e dentro dessa ciência renascentista, a questão humana, a questão humanística renascentista. A questão da arte, como eu falei para vocês, e aí no livro de vocês, no tema 2 tem algumas representações dessa arte. O quadro da Mona Lisa, desenvolvida e criada por Leonardo da Vinci. O quadro da Mona Lisa. Dizem as más línguas que a Mona Lisa era uma representação da mulher ideal perfeita para Leonardo. Leonardo sonhava com uma mulher perfeita. Aí, quando ele fechava os olhos para pintar, ele via Gabi, ele via Valéria, ele via Ana Clara, ele via Thalita, ele via Ana Lara. Então, a Mona Lisa, tá aí, né, como vocês estão vendo, né, a Mona Lisa. E eu acho que ela se chama Mona Lisa porque ela era uma mulher que era lisa, não tinha um tostão no bolso. Então, ela era igual um sabonete, lisa e cheirosa. Né? Então, Mona Lisa. Olha, essa é a Mona Lisa. Mas por que Lisa, Leonardo? Porque ela não tem um tostão furado. Então, Mona Lisa. Né? Ela era igual ao sabonete, lisa e cheirosa. Quer dizer, ninguém sabe se ela é cheirosa, né? Porque se na Europa o povo não tomava banho, então ela era lisa e cheirava a macaco morta-tapa. Enfim. E dentro da arte também, além de nós termos essas pinturas lindas e maravilhosas, né? Nós temos também as esculturas. E aí a gente tem como principal representação a escultura Davi de Michelangelo. E aí tá aí a obra de Davi, ó. Eita, ele com o pinguinho de fora, com o pinguinho de fora, olha o pinguinho dele, olha o pinguinho dele. Então, as esculturas renascentistas, elas traziam essa coisa do homem nu, para mostrar a beleza do homem nu. E para e foi, vamos concordar, né, amigos, que naquele contexto, uma sociedade extremamente conservadora, extremamente guiada por dogmas religiosos. Esses dogmas que impossibilitavam de qualquer indivíduo crescer. E aí os caras fazerem uma obra dessa era, no mínimo, afrontoso. Era, no mínimo, afrontoso. Né? Tá lá o cara escutando, tá lá o cara. Vamos imaginar o seguinte: Johnny é um renascentista. E Johnny ele se destaca na arte. Aí Johnny vê a obra de Davi de Michelangelo e aí vai querer fazer do mesmo jeito. Mas aí Johnny, ele vai precisar de um modelo. Aí Johnny vai e chama Carlos Eduardo para posar nu para ele. E aí Johnny vai esculpir uma obra, né, uma obra renascentista, tendo como Carlos Eduardo como modelo.
Então, e eu estou falando isso, mas isso era comum, viu, acontecer nesse período. Pessoas que serviam de modelo para servir de modelo para servir como modelo dessas obras de artes aí que surgiu. Então, por exemplo, essa obra do Davi, né, a escultura de Davi, com certeza houve alguém, um modelo que pousou para ele poder desenvolver essa obra aí, o Davi de Michelangelo. Então acontecia muito isso dentro da arte. E aí dentro dessa arte a gente tem inovações. Eles vinham buscar essa inovação para recriar uma realidade, para mudar uma realidade, né, em que essa realidade estaria relacionada à questão da perfeição, né? A questão da perfeição. E aí, essa questão da perfeição que está relacionado ao humanismo, a gente vai ter como característica a questão do antropocentrismo. Antropo é homem, centrismo, centro. Então, o Renascimento, os renascentistas, eles vão colocar Carlos Eduardo como sendo o centro do tudo, e não mais a religião, como a igreja pregava. Mas, professor, era Carlos Eduardo pelado? Sim, o que estava sendo servindo de modelo para Johnny fazer as esculturas. Então, a gente tem essa questão da escultura como representação da arte. A gente tem a questão das pinturas, né? E aí aqui a pintura de Sandro Botticelli e a questão da minha querida amiga Mona mais Lisa, Mona Lisa, né? A bichinha não tinha dinheiro nem para ir ao cinema. Assistiu o filme dos Power Rangers com seu amado Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci. Pois é. Mona rica. Eu acho que eles estavam vivendo em tempo de pandemia, né? Que não tinha dinheiro, ficaram desempregados. E aí nós temos aí uma nova visão do mundo trazida por esses renascentistas, uma visão do mundo que defendia a visão antropocêntrica. Né? Aí a gente tem um questionamento por que renascimento? A palavra renascimento traz uma ideia, uma questão sobre seu emprego e significado. É importante verificar que foram os próprios artistas da época que usaram o termo para definir suas obras em oposição ao que vinha sendo produzido até então. Oposição a quem? Os renascentistas estavam em oposição a quem? A igreja? Muito bem. A igreja. Então, nós temos aqui os renascentistas, né? Que se juntaram, todos eles, os renascentistas. Aí disse: ó, galera, é o seguinte. Tá aqui, os renascentistas, né? Tá aqui. Ó, galera, é o seguinte: a gente vai se unir, certo? Para se opor a esse modelo de sociedade que está aí, tá? Eu, Leonardo da Vinci, eu, Sandro Botticelli, eu, Galileu Galilei, eu, Nicolau Copérnico e eu, Johannes Kepler. Então a gente vai se unir para tentar bater de frente com esse modelo de sociedade que está aí, que é o modelo de sociedade guiado pela Igreja Católica, guiado pela Igreja, certo? Então, assim, espera ainda, só um minuto. Cadê? Deixa eu ver se está aqui, viu? Então, nós tínhamos renascentistas que queriam bater de frente com a igreja. A igreja que sempre mandou, que sempre ditou as regras com seus dogmas, que mandava Gabi não comer carne de porco, que mandava, que não deixava Ana Clara
fazer chá de boldo para desinteria, para diarreia dela, porque dizia que ela era uma feiticeira. Então, os renascentistas, né, aqui os renascentistas, surgem com esse propósito de barrar esse avanço do catolicismo. Ah, eu sou a igreja, quem manda aqui sou eu, mas nós somos renascentistas, nós vamos derrubar você, acaba, vai, destrói essa igreja, vai, destrói, Jesus aqui não tem vez não, show igreja, show, e a igreja vai detonar vocês, a igreja vai mandar vocês para fogueira, vai não, que nós somos o renascimento, então vamos se opor. Aí ficou aquele embate, sabe, Tiago Pereira, entre os renascentistas e a igreja. Então, nós tínhamos... Oi. Existiam esses dois lados. Aí, existiam pessoas que, tipo assim, como é que eu posso dizer? Estavam, no meio, entre os dois. Ou algo tipo. Sim, aqueles que preferiam não... mais os de alto aqueles... A questão aí que você falou, até meados do século XVI, quando surge, por exemplo, a Reforma Protestante, vai ser um caráter burguês, certo? Por quê? A burguesia, quando ela começa a surgir por conta do comércio, que até então a gente sabe que a gente está no feudalismo. O feudalismo ele está começando a desaparecer aqui. E aí um novo modelo de sociedade econômica está surgindo com a questão do comércio. E aí vai surgir uma nova classe, que é a burguesia. Só que nesse contexto, a igreja não permitia que você enriquecesse. Ela era contra o acúmulo de bens materiais. Só que essa burguesia que estava surgindo aqui começa também a confrontar a igreja, porque os dogmas que a igreja impunha evitava que esses burgueses se desenvolvessem. Então, surge um movimento renascentista, que, querendo ou não, os renascentistas, eles eram burgueses, eles não eram pobres, enfim, e essa burguesia acaba acatando, acaba se juntando com esse movimento, porque eles viram no movimento renascentista uma possibilidade de romper com esses dogmas da igreja, para assim eles poderem crescer do ponto de vista econômico. Então aqui a gente está numa transição. Nós estamos vivendo uma crise do sistema feudal, né? O feudalismo ele está entrando em crise. E aí começa a surgir uma nova perspectiva de um novo modelo social em relação ao econômico. E aí começa a surgir a burguesia. E aí a burguesia vai surgir a primeira revolução burguesa, em que essa burguesia vai tentar romper com os dogmas da igreja, que impossibilitavam o seu desenvolvimento, para assim eles poderem conseguir se desenvolver. Certo? E aí a gente tem a questão do humanismo. Oi. Eu queria duas dúvidas. Tipo assim, existiu manifestações dos dois lados? Tipo assim, dos opositores da igreja, manifestações que eu digo contra uns aos outros, ou não? Como é? Eu não entendi. Manifestações? As manifestações que aconteciam... dos opositores da igreja. As manifestações que aconteciam aqui no período do Renascimento era justamente dessa forma, em relação às obras de arte, às esculturas, às pinturas, às novas teorias que foram aparecendo, como, por exemplo, a questão do espírito científico, que aí dentro desse espírito científico vai trazer a questão do Nicolau Copérnico, o do Johannes Kepler e o do Galileu Galilei. Lembrando que esses caras aqui que trouxeram o espírito científico, eles foram perseguidos pela igreja. Porque até então, porque era aquela coisa, se o Pikachu e o meu Darth Vader, eles se colocavam contra a igreja ia atazanar o juízo deles. Porque quem mandava era a igreja era toda poderosa. Ó, bocado de cão. Vocês não podem, seus hereges. Não venha com choque do trovão, não, viu? Então,
qualquer indivíduo que se colocasse contra, a igreja reprimia. Então, dentro do espírito científico, aqui na página 115, que ele vem trazer a questão do Nicolau Copérnico, do Johannes Kepler e Galileu Galilei, eles foram cientistas, né? Tanto os três, eles eram astrônomos. O Johannes Kepler e o Galileu Galilei, eles eram matemáticos, e eles começaram o Galileu, ele aperfeiçoar a questão da luneta, né, que era o instrumento que possibilitava descobrir as luas de Júpiter, olhar os astros com mais aproximação. E o Kepler, né, ele descobriu que os planetas descrevem órbitas elípticas em vez de circulares, como se acreditava até então. Também elaborou as leis sobre o movimento dos planetas. E o Nicolau Copérnico, ele vai reafirmar a teoria do grego Ptolomeu, que vai dizer de que a Terra era o centro do universo, né? E aí essa ideia de que a Terra era o centro do universo, ele também vai dizer que o Sol era o centro do sistema planetário e a Terra e os demais planetas giravam em torno dele. E isso se colocava contra a teoria da Igreja Católica. Então, nós temos aí dentro dessas ideias iluministas, já estou no iluminismo, já estou pulando para a Idade Moderna. Dentro desse espírito científico. Oi. Também teve outros tipos de dogmas, além de ser, tipo assim, comprar seu lugar na Terra. Dogmas mais... Como posso falar? Dogmas diferentes. Existiu outros tipos de dogmas? Em que sentido? Está falando em relação à igreja? Sim. Sem ser Porque assim, quando fala dogmas, tipos Johnny, quando fala dogmas, eu estou me referindo a um conjunto de leis, a um conjunto de regras. Tinha dogma para, por exemplo, a questão das indulgências, né? Que a indulgência era a questão de que você comprava a sua salvação, coisa que não tinha na Bíblia. A questão dos dogmas, de que você, por exemplo, você tinha que ir à missa todos os domingos. Outro dogma, você não poderia acumular riqueza. Oi, Johnny. Agora, como eu lembrei, indulgências. Outros tipos de indulgências, sem ser esse de comprar seu lugar na Terra, ou no céu, quer dizer? Não, as indulgências que estavam agregadas à igreja, as regras da igreja eram essas, né? Dogmas, conjunto de regras impostas pela Igreja Católica, né? E foi justamente por conta desses dogmas a questão da não condição de haver desenvolvimento científico, também não podia criticar a igreja. Foi justamente esse conjunto, esse todo de dogmas que vai fazer com que surja esse renascimento, que vai fazer com que ecloda as reformas protestantes, as reformas... Eu costumo dizer, isso é um pensamento meu particular, de que o movimento renascentista, ele foi o pilar que fez com que o movimento protestante ganhasse força e eclodisse. É tanto que quando a gente for falar na nossa próxima aula de história, né, a gente vai dar uma ênfase maior a Lutero, a Martinho Lutero. E aí eu já indico um filme para vocês. Tem um filme na Netflix, e eu acho que tem um filme dele no YouTube, chamado Lutero, o nome do filme. É muito bom o filme. Ele vai retratar justamente esse momento em que Lutero ele começa a atrair seguidores, em que ele começa a criticar a igreja, em que o filme também mostra o momento em que ele fixa as 95 teses dele na igreja, entendeu? O momento em que ele é excomungado da igreja. Então é uma dica de filme que vocês podem estar assistindo aí, é muito bom para vocês entenderem aí a doutrina luterana. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Caso não, a gente termina a nossa fala aqui sobre o movimento renascentista, o movimento humanista, e na nossa próxima aula a gente dá sequência com as reformas protestantes, viu? Quem não fez a atividade da página 128, faça,
Viu que na nossa próxima aula a gente vai fazer a revisão da Reforma Protestante, trazendo para o contexto aqui da atividade. Página 128 e página 129. Tá bom? Então é isso por hoje. Um cheiro no. Bye, bye.